Olá, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô Estrela Guia. Para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin, eu sou terapeuta e espiritualista e hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Mas antes de começar, pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixa seu like, compartilha com os amigos e com a família e vamos para o nosso vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mediunidade, né? Vou contar um pouco da minha história para que vocês entendam aí todo esse processo aí. Com uns 6 anos de idade, eu ia ingressar na primeira série, né? Meu primeiro aninho na escola. E eu lembro muito bem de eu folheando os meus livros, as coisas, os materiais que eu tinha comprado com a minha mãe, que a escola tinha me dado também. E eu naquela ansiedade assim, era à noite isso, eu olhando as coisas, ansiosa pro primeiro dia, né, como que seria o primeiro dia. E aí eu senti uma angústia, era acho que finalzinho de tarde, era o horário que minha mãe saía para trabalhar, que ela trabalhava na pizzaria da minha irmã. E eu senti uma angústia e eu pedi pra ela, né? Eu falei, mãe, não vai trabalhar hoje. E aí ela falou assim, mas eu preciso ir, né? Eu preciso trabalhar e tudo mais. Eu falei, não, mas não vai, eu não quero que você vá. Só que aí a mãe, né? Ela olhou pra aquilo, ela falou, coisa de criança, né? Coisa, quer ficar com a mãe e tudo mais. E ela foi trabalhar. A sensação que eu tinha era que meu peito ele ia rasgar e que tinha alguma coisa de errado. Eu tava muito angustiada, eu senti que alguma coisa não ia dar certo, alguma coisa ia acontecer. De fato, aconteceu. Houve uma tentativa de um assalto na pizzaria. A minha mãe quase, né, graças a Deus não, mas quase morre por conta dessa situação, porque uma das pessoas responsáveis pelo assalto apontou a arma para minha mãe, ameaçou, né, tirar a vida dela se o dinheiro não fosse entregue lá na pizzaria, porque a minha avó que ficava com o dinheiro na casa do lado, e nesse dia já tinha fechado a pizzaria, e minha avó pegou o dinheiro e subiu para casa dela, e aí logo que tava fechando a pizzaria que veio o assalto. Só que ao invés da minha avó descer com o dinheiro para entregar para eles logo, virou toda essa confusão assim, e realmente minha mãe ficou assim, em pânico, em choque, com a marca do revólver no corpo. Enfim, eu senti que tinha algo que ia acontecer e realmente foi um livramento, né, não ter acontecido. Eu não me recordo como que foi o final depois, eu só lembro disso. Minha mãe ela não é viva para me explicar novamente essa situação, então é o pouco que eu sei. E passou-se os tempos, eu continuei tendo essa sensação assim no peito, quando algo acontecer. Teve um relato também de que eu ia pra escola e eu senti que não era pra eu ir. E mesmo assim minha mãe me forçou a ir pra escola, né? E eu fui pra escola, tudo, e nesse dia teve uma brincadeira lá na escola que algum dos meus coleguinhas fez de propósito, puxou a corda e eu caí, eu me machuquei feio, o rosto. Fiquei sem comer durante dias porque eu machuquei muito a minha boca. E nesse dia que minha mãe foi buscar eu na escola, a minha mãe contou pra professora. Ela não queria vir hoje, ela não estava se sentindo bem, falou que algo ia acontecer. E eu mesmo assim forcei ela a vir. E a professora falou, ela sente as coisas. Quando ela não estiver bem, que ela não quiser ir em um lugar e que ela estiver sentindo isso, ouve ela. E a partir daquele dia, toda vez que eu sentia algo estranho, assim, a minha mãe respeitava e até me orientava. Isso, gente, foi com 6 anos de idade que começou essas coisas. Com 9 para 10 anos de idade, eu comecei a ver espíritos, a ouvir, eu ouvia vozes pedindo ajuda. Nessa época eu morava em frente ao portão do cemitério, na Vila Mariana, e eu ouvia vozes, pedido de ajuda, eu via espíritos, eu ficava no computador da minha mãe estudando, às vezes jogando, e eu ficava vendo na janela uma mulher sempre me olhando.
Eu não dormia direito porque toda vez que eu ia dormir tinha alguém no quarto me olhando ou perto da minha cama. Às vezes eu acordava sentindo alguém passando a mão em mim. Também tinha muitos sonhos ajudando pessoas, desenterrando pessoas. Muitos sonhos, assim. E foi um período muito conturbado para mim, porque apesar de vir de uma família católica, minha mãe era muito católica, mas ela acreditava no espiritismo, né? Ela ia na Umbanda também, tudo mais. E eu não entendia muito bem o que acontecia comigo. Não entendia absolutamente nada do que acontecia. E eu sofria porque eu ficava muito estressada, porque eu não dormia direito, eu não comia direito, eu brigava muito em casa, porque como que a pessoa ia conseguir se concentrar nos estudos, ia conseguir se concentrar na vida, sendo que estava tudo bagunçado, né? E aí, com o tempo, eu recebi muita ajuda, né? Vou deixar um beijo aqui pra ela também, a Fabiana. A Fabiana me ajudou muito nesse meu processo, porque ela me deu várias orientações. E eu passei também a estudar muito, né? Comecei a ler livros, comecei a estudar sobre o que acontecia, o que era a mediunidade de fato, por que eu tinha aquilo. Porque chegou um momento em que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, me interna. Eu falei pra ela. Eu tinha 10 anos quando eu falei isso. Eu falei, me interna. Porque eu acho que eu estou louca. E minha mãe falou, larga de ser besta. Minha mãe era assim, tinha esse jeitão dela, solto. E eu percebi que conforme eu fui fazendo as coisas que me orientavam e comecei a ouvir a minha mentora espiritual, porque veio um mentor, depois veio uma mentora que falava comigo. Antes eu só ouvia espíritos sofredores que precisavam de ajuda. Eu não conseguia ouvir um mentor, um espírito de luz levado para me orientar. Estava muito bagunçado a minha mente. E aí passou o tempo que eu comecei a ouvir esses mentores. E era muito engraçado porque eu ia ler os livros, e quando eu ia ler um livro, eu li os livros em voz alta. Porque toda vez que eu sentava na cama da minha mãe, que eu ia começar a ler o livro, eu olhava em volta assim, tinha um monte de gente em pé, ouvindo eu ler o livro. E era assim todos os dias. Com o tempo eu passei a me habituar com a situação. Na verdade, eu comecei a entender o que acontecia. Fui seguindo os conselhos das pessoas carnais e das pessoas espirituais que me orientavam. Olha, faz isso aqui te ajuda. Então eu comecei a rezar muito, né? Fazer orações, acender vela para o meu anjo de guarda. Eu tive orientação de acender vela para as almas. Então, para essas pessoas que me procuravam para pedir ajuda, desencarnadas, eu ia lá, rezava por elas, pedia por elas. E foi assim, foi soltando, até que com 12 para 13 anos de idade, eu comecei a me desenvolver numa casa umbandista. E isso ajudou muito mais também com toda essa situação. Gente, vou deixar bem claro, tá? Eu me senti bem de trabalhar minha mediunidade na Umbanda, mas tem várias maneiras de você trabalhar a sua mediunidade. Tem kardecismo, tem várias formas, tem religião que dá pra você trabalhar a mediunidade, e tem outras formas também fora de religião que dá pra você lidar com essa energia que você tem aí dentro, com seus dons mediúnicos, tá? Só pra deixar claro. Eu segui esse caminho, e esse caminho ele foi saudável pra mim. Ele me ajudou, e eu amo a religião que hoje eu estou, que me faz bem, e me ajuda a ser melhor a cada dia. Melhor comigo, melhor com o mundo, né? Como espírito. E foi esse o processo. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que mediunidade em desequilíbrio, ela pode levar e desencadear a muitas coisas, né? Então, tanto que a gente vê várias pessoas aí, até o Zélio, né? O Zélio Fernandinho, outras pessoas também eram dadas como loucas ou precisava de exorcismo naquela época, tudo isso, né? Só que na verdade é uma mediunidade de desequilíbrio que dá para ser trabalhada. Então, se você trabalhar a mediunidade, ela é sua aliada ali, né? Ela é sua aliada em muitas coisas, assim, positivas para sua evolução. E hoje eu olho para isso e lido com isso. Tanto que eu brinco com a minha terapeuta, eu faço terapia pro meu autoconhecimento e tudo mais. E minha terapeuta, eu falo pra ela, olha,
Se eu contar isso para um médico, alguém que não crê na espiritualidade e mediunidade, eu sou louca, assim, entre aspas, tá, gente? Louca pra falar no sentido literal da coisa. Mas eu tenho alguma patologia ali que precisa ali ser trabalhada de alguma forma. E eu cheguei a dizer isso pra minha mãe quando eu tinha 10 anos, que eu estava louca, né? Só que a gente foi trabalhando tudo isso e foi entrando uma mediunidade em equilíbrio. Então eu tenho equilíbrio hoje mediúnico, né? Eu consigo compreender o que é racional e o que é espiritual. Eu tenho essa diferença ali na minha mente. E assim, eu acredito que um pouco das coisas que aconteceu aqui, que eu contei pra vocês, já aconteceram ou com vocês ou alguém que vocês conhecem também. Então, é a gente olhar pra isso, pra essas pessoas e buscar ajudar e não julgar o que tá acontecendo, né? Como algo ruim ali, como uma patologia em si. Mas trabalhar isso, né? Porque a mediunidade em desequilíbrio, ela vai acarretar várias coisas pra nossa vida, como eu estava sofrendo. E eu sofri um pouco com isso também, por conta da... sofrer, gente, que eu falo, era na minha cabeça naquela época, porque pra mim era um sofrimento isso. Mas hoje eu não vejo como um sofrimento, eu vejo como algo que eu precisava aprender, que eu precisava equilibrar e que uma hora ia fluir naturalmente. Então eu sofria na escola com isso, porque os meus colegas ficavam me questionando, me perguntando. Eu sugava muita energia também, absorvia muita energia das pessoas. Então na escola às vezes eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu acabava apagando porque eu ficava sem energia. E não era sono fisiológico assim, tô com sono, tô cansada, não, eu ficava sem energia. Porque eu dava energia e também absorvia a energia das outras pessoas. Então era tudo assim bagunçado. E é isso. O que eu falo pra você é que se você conhece alguém, se você passa por isso, né, por essa situação, com mediunidade em desequilíbrio, cuida, né? Não veja como algo negativo, né? Se ouve muito no espiritismo, né, que todo mundo é médium, né? Todos são médiums, só que existem graus de mediunidade ali. Então tem gente que vai ouvir, tem gente que vai ver, tem gente que vai... tem muitos sonhos, é tudo conversado por sonho, conversa com espíritos por sonho. Existem vários tipos de mediunidade, né? Vários tipos. E eu lembro que até nessa época em que começou tudo isso, eu tinha um espírito que falou pra mim, ele falou assim: eu quero contar a minha história pra você, e eu quero que você escreva. E eu tinha já 11 anos. E eu falei pra ele, eu falei assim, mas como? Como que eu vou fazer isso, né? Não, ele falou, não, eu vou ditar tudo pra você. Eu vou ditar a minha história. E algumas coisas eu vou trazer por sonhos. E eu fiquei um pouco assustada com a situação, assim. Apesar de ter o conhecimento ali, entender o que estava acontecendo, eu fiquei um pouco assustada, porque eu achei muito pra mim naquele momento. Eu falei, não, eu não vou conseguir lidar com isso, lidar com tudo isso. Eu cheguei a escrever algumas páginas, eu acho que eu tenho um caderno até hoje, escrito algumas partes da história dele, mas eu não concluí. Nos dias que ele vinha pra me passar as coisas, eu falava, olha, não vou, não quero, não tô me sentindo bem. E é isso. E são várias coisas assim que aconteceram e que hoje eu olho pra tudo isso e jamais é um sofrimento. E sim, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e aprendo com a espiritualidade, porque continuo ouvindo, vendo, não passou nada disso, gente. E na verdade eu aprendi a lidar com tudo isso e olhar de uma maneira assim boa. E conheço outras pessoas também que são assim, que vê. Eu tenho uma prima que ela ouve também. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo no seu devido lugar. E hoje eu entendo que não é uma patologia, né, como eu achava que era. Eu falava pra minha mãe que eu tava louca. Não é isso, na verdade. Era algo que estava em desequilíbrio e que, entrando em desequilíbrio, pode auxiliar você e muita gente. Muita gente. Porque muitas vezes vem, às vezes, uma mensagem pra mim que eu tenho que passar pra uma pessoa, eu vou lá, falo pra pessoa, e realmente, às vezes, tá acontecendo aquilo com a pessoa, e ela precisava ouvir.
Então, quando eu falo que isso acaba sendo ferramentas e acaba trazendo para outras pessoas coisas positivas, é porque né? Então é isso. Estude. Se você aí se identificou, passou por algo, ou conhece alguém, não julgue. Recomenda que a pessoa vá atrás de estudar, que a pessoa vá atrás de trabalhar esse grau de mediunidade, independentemente se vai ser numa religião ou não, mas que dá para trabalhar e dá para ser algo leve, dá para ser algo bom, né? E isso foi diminuindo para mim. Eu vejo, escuto tudo, mas não é como antes. Tem um filtro ali, tem uma camada ali, né? Antes era descontroladamente, eu tava almoçando, eu tava no banheiro, eu tava tomando banho, eu tava fazendo qualquer coisa, eu tava vendo, eu tava ouvindo. E hoje não é assim, hoje tem um equilíbrio. Então, não julgue, né? Oriente da melhor maneira que você pode. Vai atrás de estudo, vai atrás de alguém que conheça, vai atrás de alguém que passou por isso e consegue te ajudar. Porque é a melhor maneira de você conseguir lidar com toda essa situação ou lidar com uma pessoa que está passando por isso. E para vocês verem, isso começou muito novinha, eu tinha 6 anos de idade. Que eu me lembro, tá? Acho que pode ter acontecido algum outro acontecimento que eu não lembro, mas eu lembro a partir dos meus 6 anos pra cá. E mediunidade não é loucura, é algo que precisa ser trabalhado e equilibrado. E cuide de você, né? Todos nós temos ali um grau de mediunidade independente. Mas quem está em desequilíbrio precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado para que isso não atrapalhe na sua vida como estava atrapalhando na minha, né? Porque eu não tinha equilíbrio, então atrapalhava nos estudos, eu trabalhava em casa, atrapalhava em tudo. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Um grande beijo no coração de vocês e muita, muita gratidão.